Olá, tudo bom? Como vai? Estive sumida porque eu peguei uma gripe muito forte, fiquei até sem voz, mas graças a Deus estou melhorando. Estou aqui para continuarmos a nossa sequência. Já estou atrasada aí 3 temas, eh, ouvindo a voz de Deus, que é o nosso estudo bíblico. Iremos estudar agora o nosso 13º tema, que é justamente as leis na Bíblia. Eu vou postar 3 estudos na sequência, para poder não ficar tão atrasado, tá certo? Antes de iniciar, irei fazer uma breve oração. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigada por esta oportunidade, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, aprender sobre Tua palavra, para nos prepararmos para o grande dia da Tua volta. Obrigada por tudo. Espírito Santo, continua nos guiando, nos dando entendimento, continua sendo nosso professor, em nome de Jesus Cristo. Amém. As leis na Bíblia. Aliás, não é nem as leis na Bíblia, esse será o segundo tema que eu irei postar, que será o 14º tema. O estudo que iremos adentrar hoje, ele é de suma importância como os demais. Só que entendendo sobre este tema, o santuário de Deus, nós iremos entender todo o processo do plano da salvação, do que Jesus fez, faz e continuará fazendo por cada um de nós. O santuário de Deus. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado. O que ele faz agora e fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema. Quando eu falei sobre o juízo, eu lembro ter comentado algo a respeito do juízo investigativo. E falei também sobre as 2.300 tardes e manhãs que encontraremos esse assunto estudando o livro de Daniel, porque para estudar Apocalipse tem que ser estudado com o livro de Daniel. Não podemos estudar um sem o outro, porque o livro de Daniel ele está relacionado com Apocalipse e Apocalipse relacionado com Daniel. E falei sobre, em um dos assuntos, um dos temas que nós estudamos, eu falei sobre Jesus, conhecer a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como surgiu a igreja, que foi através de um movimento do desapontamento de 1844. E nesse desapontamento também é aí crucial esse assunto, o santuário de Deus, porque explica quando Jesus entrou no santuário para poder fazer o que ele está fazendo hoje. O juízo investigativo, que é em 3 fases. O juízo investigativo ele ocorre da fase pré-advento, que é antes da volta de Jesus, o do advento, que é quando Jesus volta, e o juízo investigativo, que é o que está ocorrendo agora, através das nossas decisões. Eu falei em alguns dos temas também, que toda e qualquer decisão não é Jesus que toma. Somos nós que decidimos aceitá-lo, que é de graça, a graça de Jesus, e através das nossas escolhas, Jesus nos ajuda, ou seja, eu reconhecendo que Jesus é meu Salvador, único e pessoal, aceito todos os seus mandamentos, confesso meu pecado e decido pelo batismo, eu estou ali fazendo minha aliança com Jesus. A partir do momento que eu me batizo, meu nome está escrito no livro da vida. Isso é obrigatório? Sim. Mas não quer dizer que uma pessoa que está no leito de um hospital, que venha a falecer, não tenha tido ali um contato com Deus,
não foi numa igreja, não se batizou, não quer dizer que essa pessoa está perdida. Deus tem todas as formas para salvar uma pessoa. Deus não quer que ninguém morra sem conhecer primeiro o plano da salvação. Então, para que Jesus volte, é necessário que o evangelho seja pregado em todo o reino, para todas as tribos, pessoas, nações, línguas, e assim virá o fim. Então, vamos estudar como era o santuário. É a primeira pergunta desse estudo. O santuário era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo, o segundo o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário. Nós iremos encontrar isso lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6. E continham a mesa com pães, o candelabro e o altar do incenso. Então, primeiro vamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 6. Hebreus 9, versículo 6 diz assim: Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, aqui nós estamos aprendendo que era o sacerdote que realizava o serviço sagrado. Aliás, para entender melhor sobre todo esse ritual, se você tiver um tempo, dedicar um tempo para entender melhor esse assunto, justamente no capítulo 9 de Hebreus, esse capítulo todo fala sobre, do capítulo 9 ao capítulo 10, fala sobre os ritos, as ofertas e sacrifícios mosaicos que eram imperfeitos e ineficazes, mas aqui vem falando de Jesus. O que nós, seres humanos, fazemos hoje é imperfeito, nós somos pecadores, mas o que Jesus fez e faz por nós é perfeito e é eterno. Então aqui vem falando como era isso antigamente e trazendo a relação de Jesus. Porque na antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Isso está no capítulo 8 de Hebreus. Lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 20, 24 e 26, nós iremos também ver sobre o que continha no lugar santo, que era justamente a mesa com pães, o candelabro e o altar do incenso. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês. Hebreus capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos seus pecados de ignorância do povo. Ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Então, na Arca da Aliança está contido os 10 mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o maná, que foi o alimento que Deus dava para o povo israelita quando foram libertados do Egito. Eles comeram ali o maná durante 40 anos e também está lá o bordão de Arão. Como é que nós confirmamos isso? A gente pega ali Êxodo capítulo 40, versículo 20, Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4. Vou deixar aqui como exemplo para que o vídeo não fique muito extenso. Um véu separava esses 2 compartimentos. Lá em Êxodo capítulo 26, versículo 33, contém essa informação. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Essa informação está em Êxodo capítulo 40, versículo 29 e 30. O santuário era móvel, ou seja, se movimentava. Era móvel e cercado.
Êxodo capítulo 40, versículo 33. E teve sua construção aprovada por Deus. Êxodo capítulo 40, versículos 34, 35, 36, 37, 38. Então, para aprender mais sobre o santuário, pode ler todas essas passagens que eu acabei de falar, esses capítulos que estão em Êxodo, que ali vocês terão a melhor compreensão sobre o santuário de Deus. Como era, em que consistia o serviço diário? Vamos pegar Êxodo, capítulo 29, versículos 38. Então, o que significa sacrifício? O que significa serviço diário? Êxodo 29, versículos 38 a 42. Que diz o seguinte: ofertas contínuas. No livro de Números, capítulo 28, versículos de 1 a 8, também fala sobre isso. Versículo 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de 1 hin. Hin não é R-I-M, é H-I-M, hin, de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, o que consistia o serviço diário? Tem as opções aqui, 3 opções. Oferecer cordeiros, oferecer 2 cavalos, oferecer 2 aves. Então, a resposta é oferecer cordeiros. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos nossos pecados. Pergunta 4. Que pedido especial fez Deus a Moisés? Vamos pegar ali Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 40. Que diz o seguinte, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés libertou o povo do Egito, Deus aí queria habitar no meio deles. E Deus, dessa forma, conversando com Moisés, falou com Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, a resposta é o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Moisés recebeu, Deus mostrou para ele como é que ele queria o santuário, que é justamente de acordo com Êxodo, os capítulos que eu citei inicialmente, ali onde tem cada compartimento, o que se encontra nos compartimentos e quem poderia entrar para fazer esse sacrifício, o serviço diário. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? No livro de Levítico, é um livro que fala muito, ele vem falando sobre todas as leis cerimoniais no período que o povo de Israel tinha sido libertado do Egito. Então, quer aprender
sobre alimentação saudável e as leis que Deus deu àquele povo, como se fosse, que Deus era juiz, Deus é juiz. Nós temos aqui o fórum, nós temos a Constituição brasileira, que tem ali todas as leis, não é isso? Mas nós também temos as leis de Deus, que são bíblicas e são para os nossos bens. Então, pegando o livro de Levítico, que é o terceiro livro de Moisés, vem todas as leis que Deus determinou ali para aquele povo, que serviu no passado e serve hoje para nossos dias atuais. Então, aqui no santuário, vamos aprender qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias. Levítico capítulo 23, Levítico 23, versículos 27 a 31. Inclusive, nesse capítulo 23, fala sobre a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, o dia da expiação. Então, eu não vou ler todos os versículos, porque já tenho aqui quase 20 minutos de vídeo. Então, eu vou pegar os versículos mais importantes para que possamos compreender um pouco sobre essa resposta. A partir do versículo 27. Eu vou ler a partir do versículo 26, que diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. O sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. Então, aqui vem perguntando qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias. Então, 3 opções: a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste ou a festa da expiação. Era a festa da expiação. Em que consistia a purificação do santuário? Vamos pegar ali Levítico 16 e nessa resposta iremos marcar verdadeiro ou falso. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções para a gente marcar se é verdadeiro ou falsa de acordo com o dia da expiação, no capítulo 16 de Levítico. Então, para responder essa pergunta, tem que ler o capítulo 16 e aqui eu vou falar se é verdadeiro ou falso. Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias. Verdadeiro. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Verdadeiro. Lançava a sorte sobre os 2 bodes. Verdadeiro. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. Verdadeiro. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Verdadeiro. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou a purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Verdadeiro. Levítico 16, o dia da expiação. Versículo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10, que são as respostas que eu dei aqui.
Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles distante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Arão no santuário com isto, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirás. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre bodes, lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual criar a sorte para o Senhor e o oferecerá para oferta pelo pecado. Versículo 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então aqui vem falando sobre o dia da expiação. Era um dia sagrado, não se podia fazer nada como se um dia de sábado, que não podemos fazer nada a não ser ajudar as pessoas, em benefício das pessoas, e ter um relacionamento neste dia com Deus. Claro que o dia de ter um relacionamento com Deus é todos os dias, mas o sábado é um dia em que nós sabemos, nós não devemos nos esquecer que Deus é o nosso Criador, é o Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas que neles existem. Então, o dia da expiação era um dia que o sumo sacerdote, era Arão que entrava naquele período lá, ele tinha uma roupa específica que foi determinada por Deus, tudo está aqui no livro de Levítico, e só ele poderia entrar. Se uma pessoa que não fosse autorizada a entrar lá, morreria. Então, é como se ele fosse Jesus Cristo, ele representava Jesus Cristo. Então, tinha todo um ritual que era sagrado e feito. Os bichos era representado a Jesus Cristo, como falou aqui. O que Jesus fez por nós na cruz. Esse foi o único mandamento que foi abolido. Foi as leis cerimoniais, porque Jesus já veio, Jesus já morreu por nós. Hoje não precisamos mais oferecer nenhum tipo de animal em sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus hoje, no santuário, ele realiza 2 tarefas no santuário celestial, que é a intercessão como nosso sumo sacerdote. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Jesus é que intercede, ele é o nosso sumo sacerdote e intercede ali por nós, junto ao Pai, junto a Deus. E a obra do juízo, que antecede a sua segunda vinda. Próxima pergunta. Que acontecimento marcou a consumação do ritual no santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos pegar ali o livro de Mateus. Mateus capítulo 26, versículos 50 e 51. Que diz o seguinte. Mateus capítulos 50 e 51 diz assim. Eis que um dos que estava com Jesus, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste?
Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Me perdoe. É Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Eu estava lendo versículos quando Jesus foi preso. Então, Mateus 27, aqui fala sobre a morte de Jesus. Então, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aqui falando de quando o véu foi rasgado, porque está fazendo uma relação ao véu do santuário, que tinha um véu lá no santuário. A gente pega essa confirmação voltando para o livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2, que diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdócio tivesse o que oferecer. Então aqui vem falando que Jesus, ao cumprir a sua missão na cruz, o santuário se rasgou, o véu se rasgou. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. O verdadeiro santuário é o céu, que Deus que construiu. Então, o santuário que foi feito lá, quando Deus pediu a Moisés para construir, ali já não tem mais nenhuma validade, porque Jesus vive e reina para todo sempre, intercedendo por mim, por você, por cada um de nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Última pergunta. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Como é que nós podemos continuar acreditando que existe um santuário no céu? Vamos pegar ali, voltar para o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 25. Deixa eu ver se é isso mesmo. 25, versículo 40. Que diz o seguinte: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Moisés, para fazer o santuário terrestre, para que Deus habitasse naquele período no meio do povo de israelita, tinha um modelo. Por que tinha um modelo? Porque o original estava lá no céu. Está no céu. Vamos também pegar Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que diz o seguinte: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos também pegar Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 19, que diz o seguinte: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Abriu-se então o santuário de Deus, respondendo: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. O exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial. A intercessão, a gente pode comprovar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 João, capítulo 2, versículo 1, que era simbolizada pelo serviço diário e julgamento. A gente também pode ver isso em João, capítulo 5, versículo 22 e Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos do seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. O próximo estudo esclarecerá esse tema. Foi quando eu falei sobre o juízo. Lembra que eu falei que quando Jesus voltar, é só para aplicar a sentença? Ele virá como juiz? Basta ver os vídeos anteriores. Tem um vídeo específico sobre o juízo. Recapitulação. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário no céu. Era dividido em dois compartimentos, Santo e Santíssimo. O sacerdote oferecia dois sacrifícios. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação, era feita uma remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Creio que existe um santuário no céu. Eu creio. Reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Eu creio. Creio e reconheço. Aceito como meu Salvador, a fim de que eu seja absolvido no juízo final. Eu aceito. Que este seja não só o meu desejo, mas também o de cada um de vocês. Querido Deus, obrigada a Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o que intercede por nós. Obrigada pela tua graça, obrigada por nos salvar, obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e nos preparar para a tua volta. Obrigada por tudo, obrigado Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.